Amém. Marcos capítulo 1, queridos. Estamos indo para a nossa quarta mensagem na exposição do Evangelho de Marcos. Abram suas Bíblias aí, Marcos capítulo 1. Verso 14 até o verso 20. Deixa eu só ajeitar aqui. Marcos 1, do verso 14 até ao verso 20. Diz o seguinte, estou na revista atualizada, se vocês estiverem pelo celular. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco, seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Bom, crianças, presta atenção aqui que eu tenho algo para falar para vocês. Eu tenho certeza que vocês já ouviram essa historinha. Essa historinha não, essa grande história, né? Também, mas é só sobre eles não, é sobre quem chamou Pedro e Tiago. Olha, tinha na Bíblia, fala no Antigo Testamento, que tinha uma esperança que o povo estava tendo para que viesse um rei para eles. Vocês vão lembrar que Israel sempre teve reis, não foi? Teve ali Davi, teve Salomão, teve reis bons, reis maus. Nós também tivemos homens que foram os juízes que tiraram Israel do sofrimento. Então sempre teve para Israel uma expectativa por algo maravilhoso acontecer. Um rei, um guerreiro, vindo no seu cavalo com uma espada e fazendo o quê? Libertando Israel da pressão que eles estavam passando. Só que o que nós sabemos sobre essa história? Esse rei veio dessa forma? Vocês acham que ele veio dessa forma? Num cavalo branco com uma espada assim para salvar Israel? Não, não veio, né? Ele veio diferente. Ele veio um rei humilde. Ele veio um rei que não nasceu no palácio, nasceu no lugar onde tinha animais perto dele. Não era uma cama de ouro no estábulo, exato, na manjedoura. Foi lá que esse rei nasceu. E esse rei veio pregar uma mensagem completamente diferente de que os israelitas estavam esperando. Ele veio anunciar um reino que não era o reino que eles esperavam. E o texto que a gente acabou de ler e o que Jesus está falando é sobre esse reino. Vocês ouviram o texto que a gente leu aqui? Jesus falou: olha, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. E esse reino que ele está falando é o reino que ele, Jesus, está inaugurando. E aí quando Jesus vai pelo caminho, ele chama quem? Pedro, Tiago, João, ele, no barquinho também, ele vai chamando. A gente quase cantou a música agora. Ele chama esses para poder segui-lo. E o que eles fazem? O que você acha que eles fazem? Eles o quê? Seguem a Jesus, porque era Jesus com autoridade chamando eles. Bom, o que vocês receberam aí é uma folha, um desenho que conta um pouco sobre essa história. E a mensagem que a gente vai falar aqui, e a mensagem que a gente vai falar é justamente sobre esse reino que Jesus inaugurou. Um reino completamente diferente do que era esperado. Bom, para os adultos não menos interessante do que isso, vamos para o nosso texto, queridos. Bom, nós chegamos aqui nesse texto de Marcos, versículo 14, já falando aqui três mensagens, onde no primeiro versículo Marcos está introduzindo que, olha, este é o princípio, o início da boa nova, da mensagem do Evangelho, e não é qualquer mensagem. Ele está dizendo que é a mensagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus, do Messias tão esperado, do Filho de Deus, daquele que veio para poder mudar a história, mudar o contexto da história. E essa mensagem, essa boa nova, esse anúncio de transformação, ele foi preparado o caminho até a chegada de Jesus. Marcos vai nos mostrar que João Batista surge anunciando uma mensagem de arrependimento.
arrependei-vos, mude a direção que vocês estão seguindo. E o que acontece? Muitas pessoas começaram a se arrepender e a serem batizadas. E é nesse contexto de arrependimento e de batismo que Jesus também aparece, não dizendo uma mensagem, não anunciando nada, mas pelo contrário, entre os pecadores que estavam se arrependendo e sendo com eles batizados também. E naquele batismo, queridos, algo maravilhoso acontece. Os céus se rasgam, e é literalmente se rasgar. É uma coisa não humana, não é estar todo nublado, cinza, e de repente fica um céu azul. Não, é algo maravilhoso, algo que é difícil mensurarmos ou dizermos. O céu se rasga, e ali a voz de Deus recai sobre o seu filho. Tu és meu filho amado, e o Espírito está sobre Jesus. E esse mesmo Espírito e essa mesma fala conduzem Jesus para o deserto. E ali no deserto, durante aqueles 40 dias, sendo tentado, passando por tudo que Jesus passou, essa identidade de que Ele é o Filho de Deus, impulsionado pelo Espírito, reafirma e mostra a fidelidade de Jesus, não pelo que Ele fez, não pelas orações, não pelo jejum. Essas fazem parte da vida piedosa, mas através da fidelidade, da identidade que o Pai havia dito para Ele, que Ele era o Filho amado. E é nesse contexto onde há uma mensagem de arrependimento, de transformação, de Jesus agora entrando na história, que Marcos vai nos dizer. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galileia, pregando a mesma mensagem que João Batista estava dizendo. Bom, Jesus entra em cena aqui, queridos, pregando e dizendo: o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. O tempo está cumprindo aqui não é uma sensação espiritual que Jesus está trazendo. Não é uma forma também poética de Jesus dizer que agora é um bom momento para que o reino de Deus possa ser manifesto, possa entrar na história. Pelo contrário, aqui Jesus está fazendo uma afirmação histórica. Acabamos de dizer para as crianças sobre o contexto que envolveu este reino que Jesus está anunciando. Algo que havia sido aguardado, queridos, algo que havia sido prometido, sustentado ao longo das Escrituras. Se você olhar para todo o Antigo Testamento, toda a expectativa que era gerada em torno deste reinado, ou seja, tudo aquilo que era carregado de esperança por Israel, agora estava sendo cumprido. Segundo Jesus, chegou o ponto decisivo deste reinado. O reino de Deus, queridos, não aparece aqui como uma ideia nova, uma coisa mirabolante que Jesus veio reinventar. Eu vou ser mais um dos vários profetas que existem por aí e vou contar uma novidade para vocês. Não, Jesus não veio fazer isso, queridos. Isso já existia como uma expectativa muito real. Israel estava aguardando isso, o agir definitivo do Senhor. Israel estava aguardando o governo justo do Senhor. Israel estava aguardando a restauração verdadeira que o Senhor poderia promover. Israel estava aguardando a presença real de Deus no meio do seu povo. Ou seja, essa ideia sobre reino, essa mensagem sobre reino, não era algo novo para os ouvintes, para com quem Jesus estava tendo contato ali. Era uma esperança que havia entre os povos, entre os israelitas. Esperança essa que foi anunciada pelos profetas, anunciado pelos salmos, onde toda a memória bíblica nos mostra sobre esse reino tão aguardado. E Jesus declara: Deus está agindo agora de forma decisiva, porque o reino tão esperado, ele está entrando na história. O reino aqui, queridos, ele não surge porque as pessoas elas estavam prontas para receber esse reino. O reino aqui, queridos, não é um resultado de um amadurecimento espiritual coletivo de Israel. O reino aqui não é uma evolução moral que Israel estava passando, muito pelo contrário. A gente vai até observar nos embates que Jesus tem depois, como o povo estava tão afastado de Deus. Ou seja, não é por causa das pessoas em si ou pelo momento. O reino, o tempo está se cumprindo aqui porque Deus está cumprindo as suas palavras. Porque Deus está próximo, porque Deus trouxe para perto o seu reino. E por essa razão Jesus está dizendo: olha, não é por vocês, mas é porque eu estou cumprindo a minha palavra. Eu estou inaugurando aquilo que eu havia prometido. No versículo 14, queridos, é interessante que Marcos nos faz questão de localizar o anúncio desse reino aqui no tempo. Ele vai dizer logo no início: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia para poder pregar
este evangelho, depois de João ter sido preso. João Batista aqui não era uma figura secundária nessa história. Ele havia preparado o caminho, a gente falou bem sobre isso há 2 domingos atrás. Tem trechos específicos sobre João Batista. João Batista havia preparado o caminho, João Batista havia chamado o povo ao arrependimento, João Batista havia anunciado que este reino que Jesus estava inaugurando, ele estava próximo. Ou seja, João Batista desempenhou um papel importantíssimo para preparar o terreno para a vinda de Jesus. João Batista batizou Jesus. João Batista presenciou a Trindade sendo manifesta naquele momento. E para muitos, queridos, João representava a retomada dessa voz profética depois de um longo período de silêncio, onde Deus se absteve de Israel. O povo viveu 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Surgiram ali um ou outro gato pingado, mas que não eram de fato homens levantados por Deus. E para muitos, João Batista é de fato esse precursor, é aquele que retoma essa voz de Deus para as pessoas, para Israel. E aí Marcos vai nos dizer que agora esse João Batista, que preparou o caminho, que anunciou sobre o reino, que batizou Jesus, ele está preso. Bom, Marcos não nos explica por que João foi preso, nem por quanto tempo que João foi preso, nem os desdobramentos da prisão de João. Mas o que importa aqui, queridos, é o fato de que um homem que anunciou o reino, que preparou o terreno, ele foi silenciado pelo poder que havia ao seu redor, poder humano. Isso deveria criar, se vocês nunca pensaram sobre isso, de coragem a pensar, isso deveria criar uma tensão aqui para nós. Porque se o reino de Deus ele está tão próximo, por que o seu mensageiro deste reino foi parar atrás das grades? Se Deus está agindo de maneira tão decisiva, inaugurando aquilo que era tão esperado, por que o justo então está sofrendo essa mensagem? Bom, Marcos não nos apressa aqui em responder sobre isso, né? Mas ele faz algo bem honesto para nós, e que deveria existir essa tensão enquanto a gente vê sobre essa mensagem. Mais tarde, o próprio Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 11, versículo 11, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Ou seja, queridos, o maior profeta do período, ele não foi poupado da dor, do sofrimento, da prisão, da angústia e da morte. Isso é interessante porque desmonta, meus irmãos, a expectativa de que o agir de Deus se manifesta sempre com uma vitória. Vitória às vezes imediata ou uma proteção visível. E nem sempre Deus se manifesta dessas formas humanas que nós imaginamos. Deus se manifesta com prisão e com decapitação. Deus se manifesta com a cruz. Deus se manifesta sua glória e seu poder com apedrejamento. Enfim, o reino de Deus que João estava anunciando, que Jesus iria agora iniciar, o reino que João estava chamando as pessoas ao arrependimento, esse reino ele não chega blindando esses portas-vozes dessas coisas mais difíceis, não chega blindando essas pessoas dos sofrimentos e das dores que possam surgir. Pelo contrário, queridos, ele vem mostrando que a forma como Deus age, ela é completamente diferente da forma humana como nós imaginamos. O reino, meus irmãos, ele é anunciado por João, é anunciado por Jesus, enquanto o poder político, ele continua firme e forte. Roma está forte, Roma cresce, Roma espalha, Roma se prolifera por aquele mundo conhecido. E assim João continua preso. Marcos parece nos dizer, irmãos, desde o início aqui, que o reino ele não pode ser medido de forma humana, pelas formas que nós conhecemos, pelas formas como nós imaginamos. Esse reino chega no meio de uma realidade dura, tensa e também quebrada que Israel estava vivendo. Isso não significa que o reino falhou, queridos. Significa que este reino ele não se manifesta
segundo os nossos critérios de triunfos, e nem sequer segundo os critérios de triunfo de Israel. O anúncio de Jesus sobre esse reino, ele não vem acompanhado aqui de um alívio político, por mais que Israel ansiava por esse alívio. Se vocês voltarem lá atrás e lembrarem Juízes, eu gosto muito do livro de Juízes. Juízes narra muito bem essa tensão e como que essa expectativa ela é potencializada agora em Jesus. Vou lembrar que lá na época dos Juízes havia pecado, sofrimento, e quando tinha tudo isso, o povo angustiava, clamava a Deus um libertador, e Deus levantava um libertador, e esse libertador não trazia somente a libertação espiritual, mas também trazia uma libertação física, uma libertação política, e os povos que estavam ao redor, tumultuando e querendo entrar em Israel, eles eram afastados porque tinha alguém que estava trazendo esse alívio. Os juízes, meus irmãos, eles são tipos de Cristo. Eles estavam ecoando que Jesus, o Rei eterno, realmente viria, e não havia mais uma necessidade de ter essa rotação, esse ciclo que Juízes nos mostra. Bom, estou dizendo isso para poder dizer que esse anúncio de Jesus sobre o reino não está trazendo esse alívio político que eles já experimentaram quando surgiram homens, reis, juízes e libertou Israel. Jesus não vem enfrentando César. Jesus não vem com a sua espada matando César e os comandantes romanos. Esse anúncio de Jesus também, queridos, não vem acompanhado de uma restauração institucional e também nem de uma segurança religiosa. Ele vem enquanto o mundo continua funcionando como sempre funcionou. E Marcos nos coloca aqui, nesse primeiro versículo, lado a lado, a proximidade do reino e a prisão de Jesus. João foi preso. E Jesus está dizendo, olha, o reino está iniciando. E nós somos forçados a lidar com isso, queridos, porque o reino chegou e o mundo continua o mesmo. Pense no ouvinte, pense nas pessoas que estavam interagindo com Jesus. O que vocês esperavam está iniciando. Mas Jesus, não estou vendo nada. Está tudo um caos. Sim, o mundo continua o mesmo. E é nesse cenário, irmãos, que Jesus chama essa mensagem de boa nova, de evangelho. Depois de situar esse cenário, Marcos diz, versículo 14, a segunda parte, Jesus foi para Galileia pregando o evangelho de Deus. Nós falamos lá na primeira mensagem o que é evangelho e vamos recapitular sobre isso, No primeiro mundo, no primeiro século, a palavra evangelho, a palavra boa notícia, boa nova, ela tinha um sentido público e político. O evangelho, as boas notícias, ela era usada para poder declarar que César avançou mais um território. Os comandantes romanos derrotaram os bárbaros. Os comandantes romanos estão dominando sobre os judeus. Ou seja, alguém vinha em praça pública e dava o evangelho, a boa notícia de que o governo, uma vitória, um regime, um governante, o poder estava sendo garantido. Percebam como essa palavra ela tinha uma interpretação, a gente tem que entender sobre essa interpretação. A boa nova ela vinha acompanhada de sinais visíveis de melhora, uma paz que estava sendo imposta sobre eles, uma ordem restabelecida sobre as pessoas, um futuro aqui que estava sendo assegurado, porque tinha alguém dizendo, olha, estou trazendo uma boa notícia de que algo bom aconteceu no governo e para vocês. E olha, nada disso está acontecendo aqui, queridos. Porque o Império Roma continua no mesmo lugar, extorquindo, matando, aprisionando os judeus, cobrando impostos. Os fariseus, por mais que eram israelitas e religiosos, continuavam com o seu governo sobre Israel. O profeta está preso. Não há uma libertação política aqui, queridos, nem um juízo visível aqui, e nem uma reorganização social imediata apresentada por Jesus. Roma ainda continua dominando como Roma. E mesmo assim, Jesus está chamando isso de boa nova, uma boa notícia. O evangelho anunciado por Jesus
Novamente, ele não confirma os critérios usuais que nós temos, meus irmãos, para definir o que é bom ou o que é ruim. Ele não se apresenta aqui como uma solução rápida para esse cenário que Israel estava passando, e nem também como uma resposta direta às angústias visíveis que os povos estavam tendo. E ainda assim, Marcos e as Escrituras nos insistem em dizer que isso é o Evangelho. E esse Evangelho, ele é de Deus. É o anúncio de Deus. O Evangelho, meus irmãos, ele não se legitima pelos efeitos imediatos, mas sim por causa da sua origem. Ele não depende, queridos, da nossa aprovação para dizermos, isso sim é Evangelho ou isso sim não é Evangelho. O Evangelho ele nos confronta antes de nos confortar, irmãos. E para o ouvinte religioso, para aqueles que interagiram com Jesus aqui, isso deve ter gerado um estranhamento, uma estranheza ali. Porque se Deus está agindo, se as Escrituras estão se cumprindo, se esse que de fato é o Filho de Deus, e Deus rasgou os céus e disse, você é o meu Filho, por que o mundo não está sendo reorganizado agora? Por que Roma não cai? Por que o mal ainda está aqui vencendo, instaurado? Marcos e as Escrituras, queridos, nos sustentam que a palavra Evangelho, Marcos e as Escrituras sustentam a palavra Evangelho apenas na autoridade de quem anuncia essa palavra. Ou seja, o Evangelho está atrelado à autoridade de quem está anunciando sobre ela. E não tem como fugirmos dos versículos anteriores, onde o Pai põe sobre o Filho essa autoridade. A boa nova que Jesus está trazendo aqui, ela não é óbvia, nem intuitiva. Para nós hoje é, porque nós temos 2000 anos de diferença aqui. Nós temos as Escrituras completas. Mas para os ouvintes não era intuitiva e nem óbvia o que Jesus estava dizendo. Ela não se encaixava com facilidade nem nas expectativas religiosas que os fariseus tinham sobre o Messias, sobre um resgatador, e nem muito bem sequer pelas pessoas que nem tinham uma religião ou um contexto com tudo isso. E esse desconforto, queridos, não é um defeito da mensagem que está sendo anunciada. É parte dessa mensagem. Mais tarde, mais à frente, Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, que nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Essa estranheza que eles não conseguiam absorver ainda, que Jesus estava mostrando. O Evangelho de Deus, queridos, ele começa contrariando expectativas. Não como esperávamos, título da nossa mensagem, nossa série. O Evangelho de Deus, ele começa desorganizando critérios e exigindo que o ouvinte, que aquele que interage com essa mensagem, reveja o que ele considera de fato como uma boa notícia. E vejam, Jesus liga o anúncio do reino a uma exigência bem clara aqui no versículo 15. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo, o tempo está se cumprindo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede nessa boa notícia, e credes nessa mensagem que eu estou te dizendo. O arrependimento aqui, queridos, ele não aparece como um ajuste moral que nós devemos ter para melhorar a nossa vida. Não é se as coisas estão ruins moralmente, eu vou fazer um ajuste humano para poder melhorar. Não é nesse sentido que Jesus está dizendo. Ela surge aqui como uma resposta necessária a um reino que não corresponde às expectativas humanas. Jesus não está dizendo apenas, olha, vivam melhor a sua vida, ou corrijam os seus erros. Não está dizendo isso. Olhem, se Deus está agindo desse modo, veja bem, com João preso, sem triunfo imediato, sem validação desses esquemas religiosos que eram recorrentes naquele contexto, então não basta apenas que eles mudar os nossos comportamentos, é preciso rever a forma como nós entendemos Deus,
como nós entendemos o poder, como nós entendemos salvação, como nós entendemos vitória. Esse arrependimento que Jesus está nos chamando aqui, ele envolve admitir que as nossas expectativas sobre como Deus deveria agir, talvez elas estivessem erradas. Que o reino, ele não se submete aos nossos modelos prévios de reino, de reinado. E João Batista já estava dizendo isso, versículos anteriores, convocando Israel a esse arrependimento, diante desse juízo próximo que estava por vir. E agora Jesus associa esse chamado ao arrependimento diretamente ao reino que está sendo inaugurado, na sua boa notícia que ele está anunciando. João dizia, arrependa-se porque algo vem. E Jesus está dizendo agora, arrependa-se porque algo melhor, algo não mensurável acabou de chegar. Isaías já tinha dito algo interessante sobre isso. Lá no capítulo 55, versículo 8 e 9, Isaías falou que porque os meus pensamentos, falando sobre essa buraco, esse limbo que há muitas vezes entre nós e Deus, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías tinha expressado essa distância que há entre o agir de Deus e as expectativas humanas, queridos. Arrepender-se aqui neste contexto é reconhecer esse descompasso que muitas vezes nós vivemos através da nossa mente, do nosso coração, por reinos que nós instauramos em nossa vida. Arrepender-se aqui, que Jesus está nos chamando, João chamou, Jesus nos convida aqui, é abandonar a tentativa de domesticar o reino. Reinos que nós instauramos em nosso coração. É interessante, queridos, porque é inevitável não olhar para esse texto e tentar atrelar o reinado à expectativa que Israel tinha. Mas muito distante dessa expectativa que Israel tinha, nós não temos da mesma forma. Nós não imaginamos um reino, não queremos um Salvador que venha no seu cavalo e nos liberte dos poderes, não. Nós não temos essa imagem. Mas existe um outro reinado que domina nossos corações, que domina as nossas vidas, que dá o norte, nos dá esperança em nossos corações. E para nós, para mim, para você, para hoje, ouvintes e leitores dessa palavra, 2000 anos depois, não é sobre um rei que vem numa espada, mas é sobre aquele que precisa retirar os reis que nós colocamos em nossos corações. Por isso que arrependimento é abandonar a tentativa de domesticar este reino, governos que nós colocamos sobre nós. E por isso também que Jesus une, queridos, arrependimento e fé nessa decisão. Arrependimento sem fé, ele poderia apenas se tornar uma culpa, apenas uma culpa que a gente se abandona. E fé sem arrependimento, ele poderia virar um entusiasmo vazio. Tenho fé, mas não me arrependo. Eu continuo vivendo a vida que eu quero viver. Ou seja, crer no Evangelho aqui é confiar numa boa nova que ainda não se apresenta plenamente visível para os ouvintes e para nós, talvez. É entregarmos, queridos, a uma realidade que se anuncia antes de explicar por completo. O autor de Hebreus vai nos dizer, capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. O que Jesus está chamando aqui, olha, é necessário desmantelarmos esses governos que nós colocamos sobre os nossos corações, e vocês e eu coloco sobre os meus corações, através de um arrependimento e de uma fé. O arrependimento, um abster-se, é virar completamente o contrário do caminho e da decisão que nós temos tomado e seguimos rumo a uma outra direção. E tendo fé nesse chamado, no agir e nessa identidade de quem é Jesus. Bom, verso 16 e verso 17. Nós vemos que o reino de Deus, que o reino deixa de ser apenas proclamado em público
E ele agora começa a se aproximar de pessoas concretas e reais. E Marcos vai nos dizer: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Versículo 19 também, pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. O reino aqui, queridos, agora ele sai desse campo como podemos dizer, dessa expectativa, e ele agora começa a ganhar corpo e rosto. E é importante a gente entender isso, porque quando Jesus ele acaba de anunciar, ele diz: olha, você tem que se arrepender. João não pregou essa mensagem, Jesus prega essa mensagem, ele linka com fé. Ele começa o seu ministério, e no caminho ele encontra Tiago, ele encontra André e Pedro, e ele também encontra Tiago e João, e ele convida, ele chama essas pessoas a seguirem. Jesus aqui ele não fala apenas sobre o que Deus está fazendo, mas ele começa a chamar pessoas para seguir essa mensagem, seguir esse Deus. Simão e André, queridos, eles não estavam num ambiente religioso aqui, podemos assim pensar, nem numa busca espiritual aqui, uma busca espiritual explícita. O texto não nos fala sobre isso, mas pelo contrário, eles estavam trabalhando, fazendo sempre aquilo que eles faziam. E percebam como o reino, ele vem ele vem e interrompe a vida comum de Simão e de André. A mensagem, o convite que Jesus faz para eles, não foi no meio de um culto, no meio de uma sinagoga, não foi no movimento espiritual, não foi uma coisa mística. Jesus aparece para esses homens através de anunciar essa mensagem, esse reino, e ele chama esses homens no meio do trabalho, da vida comum e da vida diária e ordinária que eles estavam tendo. O reino, queridos, ele não interrompe essa vida comum para substituir ela por algo etéreo. Ele entra exatamente aonde a vida está acontecendo. O chamado de Jesus, queridos, ao arrependimento, ao reino, à fé, ela não vai exigir que eu ou que você, nós saiamos da nossa realidade para encontrar com esse chamado. Pelo contrário, ela vai se aproximar da nossa rotina, é no meio do nosso cansaço, é no meio da nossa repetição diária, é no meio das confusões, dos tumultos do lar, é no meio do trabalho, é no meio da vida comum acontecendo. O reino de Deus, ele não despreza o ordinário das nossas vidas, queridos. Pelo contrário, ele atravessa esse ordinário para justamente nos mostrar que a vida de arrependimento e de fé, ela tem que ser vivida no chão da vida comum. E Jesus faz um chamado bem curto aqui: vinde após mim. Não tem uma explicação, não tem um detalhe para tudo isso, não há apresentação de um plano aqui. Não sei se alguém já fez Rinodê no passado, que te dava ali uma cartilha: em 5 anos você vai ser estrela, diamante, sei lá do que, e muitos dinheiros, e você começa a fazer um plano em cima daquilo. Não, Jesus não apresenta nenhum plano aqui para estes homens. Ele simplesmente diz: vinde após mim. Enquanto eles estavam pescando, vivendo a vida comum. E também Jesus não dá nenhuma garantia para eles do que estava por vir depois de tudo isso. Jesus também não pede que eles entendam o que ele está chamando ou anunciando. E nem tinha como eles entenderem também o que estava por vir. Hoje nós conseguimos ter essa perspectiva da morte, do sacrifício, da ressurreição, da perseguição, mas esses homens não tinham nem sequer essa noção do que esperava seguir a Jesus. A única coisa que eles tinham ali era a autoridade de Jesus para chamá-los. E Jesus chama aqueles homens através dessa autoridade que ele recebeu do Pai: tu és meu filho amado, impulsionado pelo Espírito, e por ele de fato ser Deus também. E
E detalhe, Jesus não pergunta se eles concordam em segui-lo. Jesus apenas diz: vinde após mim. E eles estavam ali convencidos e eles foram, né? Seguiram a Jesus. Interessante que Jesus depois acrescenta: eu vos farei pescadores de homens. Ele não está oferecendo para aqueles homens um sucesso espiritual nem nada. Ele está apenas apontando uma transformação que iria acontecer na vida daqueles homens. Transformação essa que seria conduzida pelo próprio Jesus. Vinde após mim e eu vou fazer vocês experimentarem coisas que vocês nem sequer imaginaram experimentar. E o que o texto nos diz? Que esses homens deixaram as redes e seguiram Jesus. E também ele fala no versículo 20, né, sobre João e Tiago. Ele vai dizer que estes, depois, quando foram chamados, eles deixaram o barco e seu pai Zebedeu e os empregados e seguiram Jesus. De novo, aqui não tem um diálogo, não tem uma conversa aqui que está narrando o que aconteceu. Pode ser que esses homens se questionaram? Não sabemos, talvez sim. Pode ser que eles ficaram com dúvida, com medo? Talvez sim ficaram. Mas o fato de Jesus, o Filho de Deus, o anúncio, o Messias, a identidade de Cristo ser algo tão vibrante, esses homens simplesmente largaram, entre aspas, coisas e seguiram a Jesus. Esse imediatamente aqui, queridos, ele é expressado num contexto narrativo de Marcos. Você poderia dizer, olha, de fato, imediatamente, depois de todo esse convite, eles foram. Não é cronológico de fato, Jesus passou, vinde após mim e eu vou começar a seguir e largar. Não, pode ser que sim, não tem como bater o martelo sobre isso. Mas esse imediatamente mostra essa afirmação, esse entendimento real de que eles precisavam seguir a Jesus. O foco aqui desse texto, queridos, não está no processo emocional que esses discípulos tiveram para poder de fato seguir ou não a Jesus aqui, mas nessa ruptura que apresenta. Algo mudou neles através da mensagem de Jesus. E continuar como antes não era mais uma opção. Porque esse chamado ele encontrou esses corações e precisava de uma resposta. Seguir Jesus aqui, queridos, não é um êxtase espiritual, nem um impulso emocional, nem um entusiasmo de momento. Porque se fosse, muito facilmente esses homens abandonariam Jesus, como muitos fizeram também, quando foram seguindo o Messias, quando foram pelo pão e pelo peixe. Mas aqui havia uma decisão concreta e real, um entendimento verdadeiro sobre essa boa notícia que Jesus estava dizendo. E essa decisão ela é concreta, queridos, porque ela toca no trabalho, ela toca nas relações, ela toca no futuro. Largaram os empregados, a rede, o pai e seguiram Jesus. A resposta dos discípulos, como falamos, ela é bem decisiva, porque o chamado de Jesus, ele também é decisivo. Quando Marcos descreve, queridos, esse segmento dos discípulos, ele não se limita a dizer que eles seguiram Jesus, ele registra também o que ficou para trás quando eles seguiram Jesus. Como a gente falou, redes, barcos, empregados. Marcos não apresenta essa realidade do que estava na vida comum e diária como um obstáculo para aqueles homens para poder seguir Jesus. O trabalho aqui não é descrito como um erro, como um problema. Já que eu estou trabalhando, agora eu vou largar e vou seguir a Jesus. Então meu trabalho é um problema. Não. A família também não é tratada aqui como um problema. Então eu largo meu pai porque era um problema e eu vou seguir a Jesus. O trabalho, a estrutura econômica aqui, ela não é demonizada, queridos. Pelo contrário, o fato de mencionar o pai, o fato de mencionar os empregados, o fato de mencionar o barco, tudo isso indica que se tratava de uma vida organizada, de uma vida legítima, de uma vida funcional, assim como a minha e como a sua vida. Assim como os nossos trabalhos, como as nossas rotinas, com as nossas demandas diárias. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês, queridos, que todo esse contexto onde há um chamado e onde há uma resposta, é também a realidade minha e sua de vida. É também a nossa realidade comum e diária. Quando Jesus chama esses homens para poder segui-los, nada disso que eles faziam perde o seu valor. Pelo contrário, isso é reorientado. Há
uma reorientação sobre essas coisas. Falamos na escola dominical sobre tesouros, sobre dinheiro. Falamos onde está o nosso coração. O que de fato está acontecendo nessa resposta para o chamado de Jesus é uma reorientação sobre as esferas da vida. Ou seja, não quer dizer também que o trabalho era um Deus, porque o texto também nos permite dizer sobre isso. Mas o que eles faziam e a forma como eles faziam, e a forma como era a sua vida comum, diária, ela é reorientada agora. Através do que? Do arrependimento, da fé e desse entendimento do anúncio do Evangelho. O que eu estou querendo dizer para você e para mim, queridos, é que quando de fato Jesus nos chama a segui-lo, não é num culto mirabuloso, com luzes e fumaça e um ambiente espiritual de comoção. Jesus vai te chamar para segui-lo, para governar a sua vida, é lá dentro da sua casa. É quando as contas estão para ser pagas. Ou quando está tudo uma bênção também. É na sua vida comum. O ambiente aqui, ele é favorável. Ele nos promove a isso. Mas Jesus, estatisticamente, nos mostra que ele atua no chão da vida. É nas nossas interações que nós temos diariamente. Bom, o que esse texto nos ensina, queridos? Que para Israel não dava para viver não dava para viver debaixo do governo de Roma. Eles ansiavam uma libertação física. Mas Jesus vem mostrar que a libertação que ele vem apresentar, ela é completamente diferente. É uma libertação espiritual. É a libertação do reino das trevas, do pecado, da morte, da condenação. E essa libertação, queridos, ela vem no chão da vida. É quando Jesus nos chama a nos arrependermos de tudo quanto é coisa que nós temos colocado como Senhor de nossas vidas. De tudo quanto é coisa que nós temos colocado como salvíficos, como redentor na nossa vida, como uma esperança última em nossa vida. E às vezes pode ser que a sua esperança hoje seja o seu trabalho, seja sua conta bancária, seja sua família, seja seus filhos, seja seu marido, sua esposa, seja os deuses que ninguém sabe, você sabe. Às vezes essas coisas hoje possam estar governando o seu coração, a sua mente, a sua vida. E o que Jesus nos chama, queridos, é arrependermos de tudo aquilo que nós temos permitido ser senhores sobre nós. E quando Ele nos chama, quando Ele fala conosco, a atitude que nós devemos ter é como estes homens, de ouvir, largar e seguir. Não porque seja ruim. Se for pecado, com certeza. Se for um pecado que governa, com certeza nós devemos largar. Mas se for coisas legítimas como família, trabalho, dinheiro, filhos, reorientar essas coisas à luz do Evangelho, com arrependimento e com fé de que Deus traz de fato reorientação sobre nossas vidas. A ânsia que o povo tinha dessa libertação física os fizeram não enxergar essa libertação espiritual. E hoje nós temos uma oportunidade riquíssima, queridos, de responder a essa libertação espiritual. Nada e nem ninguém tem poder para fazer isso se não for Jesus Cristo. Que o reino dele, que o governo dele possa ser real no seu coração, na sua vida, na sua mente. Que você permita o agir do Espírito Santo no seu coração, na sua mente. E que se o Espírito Santo te confrontar de qualquer outra coisa que você tem permitido ser Senhor,
governo sobre o seu coração, sobre a sua mente, que você se arrependa e que você tenha fé em Jesus Cristo, que Ele pode mudar esse caminho, que Ele pode mudar essa direção, que Ele pode reorientar e trazer sentido aonde talvez não tenha sentido. Que essa mensagem sobre o Evangelho, sobre a Boa Nova, você de fato seja viva, real e boa nova no seu coração. É mais atual do que o jornal de amanhã. E a mensagem de hoje ela vai ser real e viva amanhã também. Daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 30 anos. Essa mensagem nunca vai mudar. Porque nós temos todo momento, todo tempo, mais e mais coisas que acabamos colocando como senhores e não de fato Jesus, por causa do nosso pecado. E eu oro, queridos, para que Deus nos ajude a não viver com esse peso ou não simplesmente entregarmos essa realidade, mas a de fato experimentarmos a todo tempo esse reinado verdadeiro de Jesus sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. E quando o pecado que hoje é vencido, amanhã vier outro, quando um Senhor diferente vier sobre o nosso coração amanhã, que a gente se lembre desse chamado de Jesus, do arrependimento, da confissão, dessa vida contrita e entregue a Jesus. Cantamos aqui, és mais forte mais forte que o pecado, mais forte que a morte. Servo rei que veio e se entregou para justamente trazer sentido à nossa vida. Que Jesus nos ajude, queridos, a experimentar muito disso, da graça dele sobre nós, e que no Evangelho, que o seu Evangelho floresça no chão da nossa vida, em todos os tempos, em todos os momentos, os dias bons, os dias ruins, por tudo aquilo que nós passamos, que de fato esse Evangelho floresça, traga sentido aos nossos corações. Vamos orar? Obrigado, Pai, por sua graça, por sua bondade. Obrigado, Deus, pela mensagem de arrependimento que o Senhor nos prega. Obrigado, Deus, pelo seu reino que é inaugurado. Obrigado, Deus, pelo seu governo que é colocado sobre este mundo e pelo convite de graça que nós temos para submetermos e estarmos debaixo desse governo, Jesus. De fato, Pai, muitas vezes é difícil por causa do nosso pecado. Muitas vezes, Deus, nós mesmos somos os nossos próprios sabotadores. Mas a oração que eu faço a Ti, Jesus, é clamando, pedindo que o Seu Santo Espírito possa, a todo tempo, sempre nos incomodar, Deus. E que no chão da vida, que no dia a dia, na vida ordinária, a Tua mensagem, que o Seu Evangelho possa florescer, ó Deus, no nosso coração. Florescer na nossa mente, florescer nas nossas vidas, nas nossas decisões. E que possamos, ó Pai, nos arrepender, confessar os nossos pecados, viver uma vida em fé, olhando fitamente para Ti, Jesus, e experimentando esse governo do Senhor sobre nós, ó Pai. Nós te agradecemos, Deus, por Sua mensagem, que é viva, que é atual. Agradecemos porque o Senhor fala aos nossos corações através dela de maneira atemporal, ó Deus, e que ela continue reverberando, ó Deus, e continue conduzindo para a glória do Teu nome, nossas vidas, para olharmos fitamente para o Senhor. Te agradecemos, ó Deus, e oramos por esse tempo, por essa mensagem, e que ela possa germinar em nossos corações. Em Teu nome nós oramos, ó Deus. Amém.